Fala, rapaziada, aqui é boa noite, mas para quem está assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar aqui a responder algumas perguntas, certo? Que alguns amigos, seguidores do Instagram e do YouTube fizeram, certo? Não tivemos participação do Facebook, certo? Só do Instagram e do YouTube. No momento que eu for lendo as perguntas, vai aparecer a caixinha com as perguntas e as respostas e as pessoas que fizeram as perguntas. Eram perguntas de cunho do esporte, né? Ou de curiosidade da capoeira e do Muay Thai, certo? Então, vamos dar início às primeiras perguntas que vieram pelo Instagram, certo? E a primeira pergunta foi de Douglas 36, é o seguidor do Instagram. Ele faz a seguinte pergunta: o que você acha do preconceito de quem joga o estilo de Benguela e desfaz de quem gosta? Deixa eu ler de novo. O que você acha do preconceito de quem não joga o estilo de Benguela e desfaz de quem gosta? Bom, isso está espalhado pelo Brasil, não é? Depois que surgiu o ritmo de Benguela, foi um pisão no calo de muitos capoeiristas tradicionalistas. Ou aqueles, e principalmente quando o autor colocou em todos os seus ambientes da sua escola como sendo o coautor do movimento de Benguela, do estilo do jogo de Benguela, não é? E o que é que acontece? Muita gente não gostou, porque disseram que a Benguela veio de Bimba. Não, a Benguela não veio de Bimba, a Benguela veio... A Banguela que veio de Bimba, certo? Eu já falei isso em outros canais. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação aqui, gente. O movimento, o jogo de Benguela e o toque de Benguela foi uma criação, é uma criação e desenvolvimento, aperfeiçoamento do mestre camisa, certo? Como foi o mestre camisa que criou, certo, tanto toque quanto ao jogo, porque o toque é diferente do toque de Banguela, é diferente, hein? E muitos capoeiristas, por não gostar do mestre camisa, começam a criticar quem joga Benguela. Eu já vi em uma roda aqui na minha cidade, certo? Alguém batendo boca na roda e se desfazendo de outra pessoa, ou chamando de especialista de Benguela, entendeu? Então, se desfazendo daquela pessoa. Ignorância, vaidade, o egocentrismo, certo? Egoísta, porque só está certo o dele, a capoeira dos outros, todos estão errados, certo? Então, eu acho esse preconceito, nada mais é que uma vaidade e um egoísmo dentro da pessoa, certo? Por não gostar e tentar implantar em outras pessoas que isso tudo está errado. Eu acho isso uma tremenda ignorância. Tudo que a capoeira promove, certo? Está de bem, está de ótimo, porque está divulgando a nossa arte, certo? O Miudinho veio, teve uma aceitação no mundo inteiro. A Benguela veio, certo? Teve uma aceitação no mundo inteiro. A capoterapia veio, apesar que a capoeira já é uma terapia, mas a capoterapia, certo? Em si, se não me falha a memória do mestre Gilvan, que começou esse movimento, foi de bom tamanho também para divulgação, e outras vertentes que apareceram que são importantes para a divulgação da nossa arte, certo? Então eu acho só isso, que é uma vaidade
e um egoísmo dessas pessoas. Obrigado, Douglas, pela participação, hein? A segunda pergunta vem de Rebeca Lima. Ela faz a seguinte pergunta: numa roda de capoeira, você prefere ficar nos instrumentos ou jogar? Bom, já me fizeram essa pergunta algumas vezes durante a minha trajetória. Acho que todo mundo já passou, capoeirista que tem de 30 anos para lá, já passou por isso, de chegar em roda e ficar só tocando, nem sequer cantando, mas só tocando ali, certo? E observando. Teve uma época que eu gostei muito de ficar tocando e observando o pessoal jogando. Mas com a minha experiência, eu entendi que eu, como professor, eu tinha que jogar nas rodas, nas rodas que eu executava, para que o aluno enxergasse e depois viesse a imitar o seu professor. Existe um termo bíblico que diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo falou isso, certo? Então, você tem que jogar para que o seu aluno observe você jogando, certo? Ele tenha como um espelho no jogo da capoeira. Mas teve um momento da minha vida que eu não tocava instrumento, só fazia jogar. Mas também teve época que eu tocava muito também, fazia só observar. Obrigado, Rebeca Lima, que é minha esposa, pela participação também no Instagram, certo? Tairone Bagdá, olha o nome dele, Tairone Bagdá. Também um seguidor do Instagram. Ele faz a seguinte pergunta: ainda está dando aula no Meninão? Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu aproveito para fazer uma merchan aqui. Gente, estou dando aula de capoeira, certo? No ginásio O Meninão, certo? É um ginásio aqui da minha cidade, Campina Grande. Como eu já tem uns vídeos anteriores aí que eu falo sobre ele, certo? Que era um sonho meu dar aula lá. E hoje eu trabalho na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, e eu dou aula de capoeira, Muay Thai e boxe. E eu dou aula no Meninão nas terças e quintas de 10 às 11, certo? Mas fazendo logo a propaganda, eu dou aula de Muay Thai e boxe de 9 às 10 e depois 10 às 11 capoeira, certo? Você que tem 6 a 16 anos, você está convidado, certo? Mande seu pai ou sua mãe, um responsável seu, ir na secretaria do ginásio Meninão, fazer a sua matrícula, gratuitamente, tá ok? Obrigado, Tairone, e vamos treinar, hein? Você tá me devendo, viu? Outro seguidor meu aqui do Instagram, chamado Marcelino de Moraes, ele fez a seguinte pergunta: qual floreio você não sabe fazer, mas gostaria de aprender? Gente, eu já sonhei com esses movimentos. Durante a minha trajetória eu gostava de fazer muito movimento. Hoje não, hoje eu gosto de trabalhar mais a técnica, mas eu fiz muito movimentos. Tanto que tem uns vídeos antigos eu fazendo os movimentos, até aquele movimento que na época, nos anos 90, foi sucesso no mundo inteiro, que em algum canto é chamado de envergado, que é uma armada com as duas pernas. Envergado, vai estar aparecendo aí um pedaço do vídeo. Envergado, aqui na nossa cidade era chamado de agrupada também. E outros locais se chama armada dupla. Eu sonhei com esse movimento. E eu treinei, na minha cidade, eu fui o primeiro na minha cidade a fazer esse movimento. Depois que eu fiz, algumas pessoas também aprenderam. E durante a trajetória me machuquei e fiquei com medo de fazer e nunca mais eu fiz. Então esse foi um movimento que eu era louco para aprender e aprendi. Mas tem dois que eu sempre fui louco para fazer, que vai estar aparecendo aí, que é um AU sem mão, AU coluna sem mão. Aqui é chamado AU coluna sem mão, certo? Eu tinha alunos que faziam e eu ficava doido para aprender. Quando eu estava aprendendo, eu desisti de fazer esse movimento por conta de problemas na coluna. E outro movimento que em alguns locais é chamado saca-rolha, também vai estar aí o vídeo, alguém fazendo, certo? Que é um peão de mão girando uma mão só. E eu tinha alunos também que faziam. Acho muito lindo mesmo. Talvez eu treinava ele, parei de treinar por conta de problemas nos meus punhos também,
não conseguia colocar as mãos no chão com tendinite. Hoje estou melhor, dá para fazer mais alguma coisa, certo? Então esses dois movimentos foram os movimentos que eu não aprendi, mas sempre fui louco para aprender. Esses dois movimentos aí. E quem faz, parabéns, tiro o meu chapéu para vocês que fazem esse movimento. Obrigado, The Douglas 36, pela sua participação, tá ok? Temos também a participação de, deixa eu ver se eu sei falar esse nick dela, hein? Speed LSM, uma seguidora do Instagram, ex-aluna minha do Muay Thai. Ela faz a seguinte pergunta: a partir de que idade uma criança pode começar a praticar o Muay Thai? Eu vou colocar assim, a arte marcial. Existe berçários de capoeira, certo? Onde os mestres, o professor de capoeira, eles trabalham o estímulo da criança no berçário com palmas, com pandeiro, certo? Com algumas primeiro barulhos de capoeira para estimular a criança. Mas na prática em si, na minha escola, no meu trabalho, eu sempre prezo para crianças de 9 em diante, 9 anos em diante. Mas esse ano a Secretaria de Esporte me incumbiu de uma missão quase que impossível. Quando eu digo impossível, que é muito pesado, mas até eu gostei de começar a dar aula para crianças de 6 anos, certo? E veio crianças de 6 e também veio, eu tenho um aluno, certo, no Muay Thai que tem 4 anos. E eu estimulando aquela criança, eu vi ele fazendo a perfeição dos movimentos. Então, depende da criança, porque eu tenho alunos de 9 que tem, vamos dizer assim, as coordenações de uma criança de 6. E eu tenho alunos de 6 que tem as coordenações de uma criança de 9, certo? Então isso vai variar. Mas dentro do meu trabalho, hoje, de 6 anos em diante, certo? Tanto no Muay Thai quanto na capoeira, certo? Mas tem professores que podem pegar com menos ou com mais, viu? Isso não tem regras, certo? E é bom colocar as crianças logo cedo para os professores começarem a trabalhar as múltiplas inteligências deles pequeno. Quando eles estiverem maiores, certo? Vão estar muito bem mentalmente e fisicamente. Veja só, eu tenho alunos que têm déficit de atenção, certo? Então eu trabalho essa deficiência deles e eu vejo o resultado muito bom. Os pais vieram me agradecer por conta disso aí. Isso não tem dinheiro que pague, certo? Obrigado, Speed LSM, certo? Foi aluna minha do Muay Thai há alguns anos atrás. Muito obrigado pela pergunta, que isso aqui é bom que clareia a mente de algumas pessoas, certo? Nós vamos para o YouTube. O YouTube tem umas perguntas pesadas, hein? Gente, quando eu comecei a fazer esse trabalho para vocês falarem sobre, fazerem perguntas, podem fazer perguntas, curiosidades sobre o geral, certo? Muita gente faz perguntas só sobre a escola antiga que eu participei. É claro que eu vou responder, mas não faz só pergunta sobre lá. Tem várias coisas aí, certo? Sobre a capoeira do meu estado, da minha cidade, se eu conheço fulano, ciclano, beltrano. E isso a gente vai... E até uma forma de eu me lembrar de alguma coisa que eu estou esquecido, certo? Vamos lá. Alan Moreira, um seguidor do YouTube, certo? Aqui do canal YouTube, Neném Paraíba. Alan Moreira Nascimento faz a seguinte pergunta: vejo que sua experiência na Abadá foi de grande ajuda a evoluir mais ainda na sua capoeira. Qual seria o conselho aos alunos que ficam pulando de grupo em grupo e não criando laços a ele? Veja só, todos os grupos que eu passei
pela Palmares, iniciei na Palmares, Badawi dos Palmares, depois Ginga Brasil, Cordão de Ouro. Do Cordão de Ouro montei o meu trabalho, do meu trabalho Abadá Capoeira. Então passei por 4 grupos, certo? Todos os grupos, nas épocas, foi muito bom para a evolução da minha capoeira, todos eles, para a evolução da minha capoeira, certo? Eu aprendi capoeira lá no primeiro grupo, cheguei nos outros grupos já sabendo jogar, trabalhar, dar aula, cantar, já cheguei fazendo tudo isso, certo? Mas onde eu passei nos grupos foi uma contribuição para o crescimento do conhecimento da minha capoeira, certo? Eu agradeço a todos os grupos que eu participei. Bom, mas o conselho que eu dou é o seguinte: é muito difícil eu dizer que um capoeirista vai permanecer eternamente em um grupo só. Eu acho que é até quase que impossível. Até pessoas, até o meu primeiro mestre, que tinha o seu grupo, certo? Que era Palmares, do mestre Inô, como sua casa, certo? Terminou saindo. Então, eu acho impossível uma pessoa permanecer no grupo a vida inteira. Ele sempre vai acontecer algo e ele vai tomar destinos diferentes. Mas aquelas pessoas que saem de grupo em grupo só causando problemas, eu conheço, na minha cidade tem pessoas que passaram por vários grupos só causando problemas, certo? O que acontece é que quando chega lá na frente, depois de anos fazendo isso, a imagem dessa pessoa não é bem vista perante a sociedade, perante a comunidade capoeirista da sua cidade, certo? Então, em vez de passar nos grupos fazendo problema, passe nos grupos e faça amizades. Adquira conhecimento, passe o conhecimento e diga: esse conhecimento foi de tal grupo, certo? Isso aí é importante, certo? Obrigado, Alain Moreira Nascimento, por sua colaboração aqui no nosso canal. Flávio Pereira, ele fez a seguinte pergunta: quais as maiores dificuldades que você teve nos grupos que passou? Bom, dificuldade, eu acho que todos já passaram na capoeira. Até um dos ícones da capoeira, ele fala que dormiu na rua, já dormiu em academia, já dormiu em terraço da casa de outra pessoa e por aí foi, certo? Eu tive várias dificuldades nos grupos que eu passei. No meu primeiro grupo eu tive dificuldades financeiras. Era criança e eu não podia pagar, certo? E o mestre, eu me lembro muito bem, ele fez: não, você pode vir treinar e depois você vê isso aí, certo? E tive outras dificuldades também financeiras para poder viajar nesse primeiro grupo que eu passei, certo? Mas fui superando. No Ginga Brasil eu tive muita dificuldade também de viajar, porque eu tinha que viajar para fora do meu estado e não era uma época muito boa nos anos 90, certo? Mas superei isso também, viajei bastante. No grupo Cordão de Ouro eu tive dificuldades de relacionamento com outros capoeiristas que eram da mesma escola, mas eram de mestres diferentes, certo? Que ficavam levando os picuinhas. Tive dificuldades também de relacionamento com alunos, que eu acho que todo mestre tem. É impossível um mestre não ter uma dificuldade de relacionamento com o aluno, ou o aluno com o mestre, certo? Até no meu próprio trabalho eu tive várias dificuldades, certo? Várias dificuldades de relacionamento com alunos. É tanto que hoje eu não dou aula mais para aluno graduado no meu trabalho, só dou aula para iniciante. E na Abadá também foi a mesma dificuldade. Primeiro, as dificuldades financeiras, porque eram muitas viagens e você tinha que fazer essas viagens, não era obrigado, certo? O mestre foi bem claro, certo? Quando eu cheguei para ele, eu disse: ó, mestre, esse ano eu não vou. Ele fez: neném, você não pode vir, não venha. Não é obrigado você vir, certo? Mas não é obrigado, entre aspas, mas você tem que ir porque é um currículo que você não pode deixar passar, certo? Dificuldades financeiras e de relacionamento com algumas pessoas. Essa foi a dificuldade. Mas que essas dificuldades
fizeram com que eu viesse me aperfeiçoar nessas dificuldades, certo? Me adaptar, a palavra correta é me adaptar. Me adaptei a todas elas. É você não ter um relacionamento bom com aquela pessoa, mas você estar na frente, certo? Ouvindo e falando, certo? E isso aí foi muito importante. Obrigado, Flávio Pereira. Eu sei que você já fez outras perguntas, daqui a pouco eu vou ler. Josimar, pergunta vem agora de Josimar Castellano. Ele fez a seguinte pergunta: o que você acha do sistema unificado de cordas? E qual é a sua visão, visão dos grandes grupos não querer aderir? Qual a sua opinião para que a capoeira evolua nesse sentido? Eu já falei isso em algumas lives. A capoeira sofreu muito, para estar hoje onde está, certo? E hoje eu já ouvi da boca do mestre Camisa ele falar essa expressão assim: a unificação das graduações era bom que fosse todos os grupos, não ficasse um fora. Aí ele falou, aí eu apoiava. Mas se fosse todos, se ficar um fora, não ia prestar. Eu também sou dessa mesma situação. Era bom que todos participassem, todos. Não adianta 30% se não querem participar. Os grandes grupos, por que não vão participar? Por conta de vaidade. Porque já é um grupo grande, bem estruturado, não quer seguir um sistema que outras pessoas fizeram. Essa é a questão, vaidade. Certo? Mas eu vou dizer a minha opinião própria. Seria importante? Como o Karatê. O Karatê é uma graduação no mundo inteiro. Que eu conheço, se tiver, eu desconheço, mas se tiver, alguém pode comentar aí embaixo aí. Mas Karatê é no mundo inteiro. Se a capoeira também fosse, era ótimo. Mas eu me lembro muito bem, na minha adolescência, quando eu comecei a treinar, o que me chamava a atenção era a diversidade de graduações. Quando eu ia para um evento que eu encontrava pessoas com cordas diferentes, eu ficava com aquela loucura, querendo saber, querendo estudar de onde veio aquela graduação, quem fez, que graduação era aquela, certo? Então isso me motivou muito. Então, na minha opinião, a diversidade para mim é melhor do que a unificação, certo? A diversidade para mim é melhor. Essa é a minha opinião, ok? Não estou dando prego batido e ponta virada, mas é a minha opinião, que a diversidade para mim, na minha opinião, é melhor, certo? Mas também não vou discordar de quem gosta da unificação das graduações, certo? Josimar Castellano, obrigado pela sua participação. Vamos lá, o Flávio fez mais outras perguntas. Depois que você saiu da Abadá, você teve vontade de ir para algum grupo, algum outro grupo? Qual? Bom, depois que eu saí da Abadá, eu recebi 1.300.000 convites para entrar em grupos. E eu dizia, na época, para os meus alunos, só, se eu for entrar num grupo, eu não vou entrar num grupo grande. Eu vou entrar num grupo pequeno mesmo, que esteja precisando de melhorar as técnicas ou coisa assim. Eu queria ser útil para alguém e não mais um, não é? E não mais um componente, mas sim algo útil ao grupo. E muitos grupos vieram me convidaram, fizeram convites até, vamos dizer assim, não sei nem como falar a palavra correta, querendo me comprar para ir para os grupos, certo? Mas eu recusei praticamente todos.
certo? E eu ainda disse assim, não, eu sou um cara muito problemático, para o grupo que eu vou, eu não permaneço, certo? E outra coisa, eu vi que todos os grupos, grupo grande, grupo pequeno, todos têm o mesmo problema, os mesmos problemas. Os problemas que eu avistei na Abadá, eu vi em grupos pequenos, os mesmos problemas. Então, mas eu ainda espalhei aos meus amigos que eu iria para o grupo Ideal Capoeira do mestre Ailton, que é um mestre que a gente começou capoeira juntos, certo? Na nossa adolescência. Mas depois eu pensei, voltei atrás, entendeu? Ele está desenvolvendo o trabalho dele, e eu não queria atrapalhar. Então eu disse, não vou, vou ficar dando aula só para iniciante, não quero compromisso com grupos. Não quero compromisso com grupos. Até teve uma pergunta semana passada, tá no vídeo anterior, certo? No Falando na Lata, se eu tive vontade de, se alguém me convidou dos grupos grandes, me convidou para entrar. Alguns grupos me chamaram sim, grupos grandes me chamaram sim, certo? Para mim entrar nos grupos, mas eu também não, disse não, saí agora, certo? Não quero compromisso com outros grupos, porque é aquela velha história, gente. Você compra a camisa do Vasco, já arrumou uma briga com a torcida do Flamengo. Comprou a camisa do Flamengo, já arrumou uma briga com a torcida do Corinthians. Essa é a grande realidade. Então eu desisti de entrar. Eu digo hoje, não sei amanhã. Amanhã eu posso estar até no grupo de Capoeira Angola de novo. Eu posso até retornar para o meu berço, certo? Para Capoeira Angola. Mas hoje eu quero desenvolver o meu trabalho bem tranquilo, certo? E não perder amizades, porque às vezes você vai para um grupo e perde a amizade de outras pessoas. Isso já aconteceu várias vezes na minha caminhada, certo? O Flávio ainda fez outra pergunta. Você pode citar quais foram os professores que você formou? E da sua cidade, quais os capoeiristas de outros grupos que passou por você? Tem uns vídeos anteriores aqui no meu canal que já tem isso aí, mas eu vou responder aqui de novo, certo? Eu não vou mostrar as fotos deles para depois eu não ser processado por utilização de imagem sem autorização, certo? E eu vou tentar me lembrar aqui, porque foram vários. Gente, eu dou aula desde 92, certo? Desde 92. Os meus primeiros formados, não professores, mas formados, alunos formados, foi em 96, foi Cris Nagô, finada Cris Nagô, ela pegou Azul, certo? Que era aluno formado, e Flávio, foram esses dois. O terceiro foi Marlos, um aluno meu que foi para o Japão. Então foram esses três primeiros meus formados, certo? Alunos formados. Depois disso teve vários, né? Minha trajetória aí, eu vou citar aqui os nomes, não vou mostrar as fotos. E me perdoe se eu esqueci de alguns. Se eu esquecer de alguns, certo? Eu formei Corda Roxas, professores Léo Dentinho, Garoto, Monai, Almir Macaco Louco, Cal, deixa me ver aqui mais, Boff, se não me falha a memória, Erinho, quem mais? Jaguar nos Estados Unidos, quem mais? Deixa me ver aqui se eu me lembro, gente. Contei 8, mas foi mais, hein? Foi mais, é porque eu não estou lembrado, mas foi mais, certo? Corda Roxas, professores, esses daí. Instrutores, centenas, certo? Teve vários. Se eu esqueci algum corda roxa, me perdoe. E depois você coloca aqui, e eu? Aí eu vou lá e esse aqui também, certo? Mas de cabeça que eu me lembre, foi esses corda roxas que eu formei, certo? No meu trabalho na equipe Neném Capoeira e outros no Ginga Brasil, no Cordão de Ouro, eu não lembro se eu formei alguns azuis, formei
se não me falha a memória, na época foi Neguinho, Surdinho e Mudinho. Foram esses três cordões azuis, cordões, lá não é corda e não é cordel, lá é cordão, certo? E em relação os grupos, os líderes aqui de Campina Grande que passaram por mim, teve muitos, praticamente a maioria. Vou contar aqui os grupos que foram alunos meus, certo? Cris, finada Cris Nagô, foi aluna minha, foi a que pegou a azul, primeira mulher azul em Campina Grande, foi ela, certo? Eu posso até citar, possa ser que eu esteja enganado, mas se não me falha a memória, foi a primeira azul mulher no estado da Paraíba também. Possa ser. Depois eu vou estudar para saber se foi mesmo. Se alguém aí de João Pessoa estiver, se viu isso aqui e puder me responder, me respondam aí, certo? Ela pegou azul em 96. Então vamos lá. Cris, do Capoeira Nagô. Hoje tem um menino do Essência, que também fizeram transição comigo também. Do grupo Arte Brasil aqui, do mestre Pedro, tem o Wolverine, também foi aluno meu. Do grupo Cordão de Ouro, o mestre Neguinho, o mestre Cabeça, foram alunos meus. Contramestre Mudinho foi aluno meu. Contramestre Surdinho foi aluno meu. E outros professores do grupo Cordão de Ouro também foram alunos meus. Do grupo Aruanda, do mestre Igor, aqui nós temos o contramestre Cabeça, que também foi aluno meu, passou por mim, certo? Lá nos anos 96. Quem mais aqui? Deixa me ver. Vamos lá. Capoeira, Cordão de Ouro, Nagô, Essência, o Arte Brasil. Hoje tem um pessoal também do Iaiá, que também foram alunos meus, certo? Quem mais? Eu acho que eu me lembre só esses, certo? Uns 6 a 7 grupos aqui da cidade, certo? Que os seus líderes passaram por mim. Ok, gente? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Sim, aí tem essa última pergunta aqui também que Flávio fez 4 ou foi 5 perguntas. Ele fez a seguinte pergunta: cite 10 coisas que Abadá. Cite 10 coisas boas que Abadá tem e 10 ruins. Eu poderia citar 10 de cada grupo que eu participei, mas se perguntou da Abadá, eu vou responder da Abadá, certo? 10 coisas que eu acho muito bom lá: qualidade técnica, organização, padronização, trabalho das múltiplas inteligências, certo? Uma orquestra, uma bateria exemplar, rodas bem fundamentadas, certo? Onde não deixa o atabaque tomar de conta da roda. Organização, tá dentro da organização também, né? Dos instrumentos perfeitos. Não tem aquele negócio de um berimbau com corda, com cadastro, com a tampa de ficha de garrafa lá no disco de couro, certo? Com a cabaça de lata ou coisa, sei lá, parecida, similar. Que mais? Deixa me ver aqui. Eventos com nomenclaturas para época, campanhas sociais, certo? Onde chama a atenção. O que mais? Não sei nem se foi 10 ou se foi menos.
certo? Vamos passar para as coisas ruins. Egoísmo, nós encontramos. Eu não falo da parte do líder não, hein? Não falo da parte do líder não, estou falando de outras pessoas. Porque como eu falei para vocês, eu já vi o mestre camisa dizer que tem gente fora da Abadá que joga muito mais do que a Abadá. Eu já ouvi ele falar isso. E ele falou em público para os mestres e mestrandos, professores e instrutores da Abadá Capoeira. Ele falou isso. Tem pessoas de fora que jogam mais do que as pessoas de dentro. O egoísmo, porque algumas pessoas lá de dentro acham que é o melhor. Gente, nós temos que entender uma coisa. Você vestir a camisa do Corinthians não lhe faz um torcedor do Corinthians, não. Você tem que ir para o campo, certo? Você tem que enfrentar lá, tem que pagar para entrar, pagar o ingresso para entrar e correr desse tipo. E muita gente, só porque entrou na escola, botou a camisa, acha que é. Não, tem que treinar, certo? Tem que treinar. Segundo, o que eu acho uma dificuldade, eu acho ruim também, são muitas viagens que você tem que fazer. Muitas viagens. E geralmente o pessoal do Nordeste é os que mais perdem com isso. Algumas pessoas dizem, não, mas o pessoal da África vem, mas quem vem da África é 5, 6, ou uma comitiva de 10 ou 12. Certo? Eu não vi passar disso. Mas o Nordeste é em peso que vai para os eventos. Certo? E muita gente, eu vi muita gente, muitos relatos dizer que tirou do seu sustento para poder ir. Eu já fiz isso centenas de vezes. Então, muitos eventos para você ir. Mas é dito, mas não é obrigado, mas você não vai, você não é visto, você vai ficando na geladeira. Certo? Vou basear as 10 coisas ruins, outras. Geralmente isso tem dentro lá do Zumbimba lá, quando é feita as perguntas, você diz, eu não estou lembrado se é 7 ou se são 10. 10 coisas boas e 10 coisas ruins. Os maus tratos por alguns integrantes. Maus tratos por alguns integrantes. Certo? Você quando chega de estagiário, você quando vai jogar, os caras abrasam assim, não deixa você passar. Fizeram isso comigo. Certo? Fizeram isso comigo. Quando eu ia jogar, o mestre camisa olhou pra mim e disse, ó, neném, vai jogar. Quando eu cheguei na roda, o cara fez logo assim, ó, um do lado, outro do outro, pra não passar. Eu disse, dá licença, o mestre camisa pediu pra mim jogar. Ainda pedi licença. Certo? Existe isso, os maus tratos. Que mais? Caramba, eu acho que vai se resumir só nisso aí, viu? Então, mas isso que eu falei da escola, isso existe em todos os grupos, viu, gente? Isso vai existir em todos os grupos. Teve até um cara que comentou, um seguidor, quando eu digo um cara, me perdoa a expressão, mas o seguidor que comentou em um dos meus vídeos, todo mundo sabe que o mestre camisa, ele é graneiro. Só pensa nisso. Eu quero saber quem trabalha com capoeira que não pensa no dinheiro. Eu dou aula de capoeira, eu penso no dinheiro. Certo? E o meu grupo é pequeno. Imagina o cara que é o dono de um mega grupo, onde tem que ter uma média de dinheiro para sustentar e ornamentar, certo? Uma fazenda onde é feito um evento. Eu estive lá e eu vi o tanto de coisa que tem que fazer ali, certo? O custo que tem que gastar para aquilo ali. Ele até falou sobre a quantia do IPTU dali, daquele CT de treinamento. Muito caro. Muito caro. Eu não estou lembrado se ele falou 70 mil. Eu posso estar enganado, mas foi assim, de mil reais, hein? Cifrões grandes. Certo, gente? Então, eu até discordo da pessoa que fez essa aí. Porque todos os mestres, hoje, de grandes grupos,
eles fazem os seus eventos, as suas programações, pensando justamente no financeiro que vai cair por trás, porque todo evento tem um custo, tem um gasto. Eu fiz já mais de 50 eventos e eu sei que tem um custo. E muitos deles eu investi mais do que teve o retorno, certo? Investi mais do que teve o retorno. E eu era reclamado na minha época de adolescente, quando eu tinha meus 18, 20 anos, já fazia evento. Os meus pais diziam, rapaz, como é que tu faz um evento para ganhar dinheiro? Tu tá aí gastando. Eu disse, mas é assim mesmo para acontecer. E eu fazia acontecer. Certo, gente? Então, todos os grupos, grandes ou pequenos, eles vão ter os mesmos defeitos, os mesmos problemas. Certo? Todos os grupos que eu participei, eu detectei problemas idênticos, as mesmas coisas. Tá ok? Eu acho que não tem mais pergunta. Eu esperei muito do Facebook, ninguém do Facebook fez pergunta, certo? E nem do Instagram, do Muay Thai também não fizeram, a não ser só a menina aí, certo? Mas obrigado a vocês que fizeram as perguntas e eu agradeço a vocês por estarem seguindo aí o meu canal, tá ok? Mas depois, se quiser deixar a sua pergunta aqui nos comentários, pode deixar aqui em próximo vídeo, irei fazer de novo. Domingo eu estarei fazendo novamente o Falando na Lata 7, certo? É um momento sem papa na língua. Aí você pode perguntar e eu vou te responder, certo? Como houve agora algumas perguntas polêmicas no Falando na Lata 6 e eu respondi na boa. Agora não fiquem pensando os críticos de plantões que eu vou estar aqui falando mal de A, B, C ou D líderes de grupos, de forma nenhuma, certo? Principalmente aqueles que foram meus líderes, não irei falar, certo? Pode até vocês xingarem aí como alguém xingou, certo? Todo mundo tem o direito de falar. Agora, o bom é, antes de falar de alguém, o conheça, porque antes, quando eu era de outros grupos, eu ia no Maria Vai Com as Outras, o pessoal falava muito do Mestre Camisa, e eu falava mal do Mestre Camisa, mas não o conhecia. Quando eu cheguei a conhecê-lo, a sua proposta, o seu dinamismo, método de dar aula, que eu passei a ser seu aluno, tive uma visão totalmente diferente daquilo que muitos falaram, certo? Então, conheça, esse é aquele tal do pré-conceito. Você está tendo uma pré-visão de uma pessoa que você nem conhece, porque você ouviu falar, certo? Então conheça para saber mais detalhes sobre a pessoa. Ou melhor, vai conviver, aí você vai entender se é ou não é. Todos têm os seus defeitos. Até teve um mestre aí que falou até do Mestre Camisa. O Mestre Camisa tem erros grandes, mas as suas qualidades ultrapassam ele. Não estou puxando o saco, hein, gente? Só estou dizendo o que o mestre aí, um grande mestre aí, falou aí também. E a maioria dos mestres que eu conheci, todos tiveram erros, mas as qualidades também cobriram os seus erros. Tá ok, gente? Sem mais, um abraço a todos vocês e obrigado aí por participar nessa interação junto conosco. Tá ok? Um abraço e até mais. Fui!